Olá, querido aluno do curso de atualização de transporte coletivo. Novamente iniciamos mais uma aula. A aula de hoje na verdade, é o início do módulo 3, Noções de Primeiros Socorros. Porém, o módulo 3 ele não aborda somente as noções de primeiros socorros, mas também aborda os temas de respeito ao meio ambiente e convívio social. Esses três temas fazem parte do módulo 3. Nós iremos iniciar falando primeiramente sobre as noções de primeiros socorros, que dividiremos em duas aulas, a aula 10A e a aula 10B. Aí depois, na aula 11, trataremos sobre respeito ao meio ambiente e na aula 12 sobre convívio social, finalizando o nosso módulo 3. Então vamos lá. Os sinistros são acontecimentos com consequências sempre indesejáveis. As estatísticas confirmam que a maioria deles é causada por falha humana e, na maioria das vezes, podem ser evitáveis. Já tratamos em assuntos anteriores, na direção defensiva, que o sinistro ele não é visto como acidente. Então, os sinistros são evitáveis, diferente do acidente, que é algo infortuito. É algo que por mais que eu tome todas as atitudes, eu não consigo prever. Por isso o termo acidente. Então, a partir daí, o sinistro sendo algo que eu consigo evitar, é direcionado ao fato de que os sinistros, em sua maioria, são causados por falha humana. Os sinistros, além de causar prejuízos materiais, podem causar danos físicos ou deixar sequelas para toda a vida. Em algumas situações, o futuro da vítima está nas mãos de pessoas que vão prestar os primeiros socorros. Essas pessoas, além do espírito de solidariedade, precisam saber o que fazer e principalmente o que não fazer nessas situações. Quando uma pessoa é vítima de sinistro ou mal súbito, nem todos possuem conhecimentos adequados para prestar um atendimento, conforme regem os protocolos de primeiros socorros. É importante falar isso, porque quando ocorre um mal súbito ou uma situação de sinistro dentro do transporte coletivo de passageiros, o motorista ele é sempre visto como responsável. Todo mundo vai olhar para você, aluno, para você, motorista, como se você fosse o responsável para resolver aquela situação. E você tem que resolver, mesmo que haja algum outro passageiro que tenha conhecimento de primeiros socorros, uma pessoa na área da saúde, um técnico em enfermagem, um médico, ou uma pessoa que trabalha com primeiros socorros, como do Corpo de Bombeiros Militar ou da Polícia Militar, mesmo que haja essas pessoas dentro ali do ônibus, dentro do micro-ônibus, você é o responsável pela condução. Então você que tem que organizar o procedimento para que essa pessoa trabalhe diretamente com a vítima. Tudo bem? Qualquer cidadão pode ser um interveniente ativo no socorro e prestação de auxílio a alguém que precise de ajuda, desempenhando assim papel fundamental na sobrevivência da vítima desse sinistro de trânsito. É importante dizer também que primeiro socorro não significa somente mexer na vítima ali, cuidar da vítima, dar assistência à vítima no sentido de controle dos sinais vitais, né? Ou um outro procedimento, mas sinalizar a via, acionar o recurso, dar as informações corretas, também são considerados primeiros socorros. Claro que contamos com várias instituições sempre prontas para agir de forma qualificada. É o caso das equipes de resgate dos bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil,
além de médicos e enfermeiros que passam noites de plantão nos prontos-socorros da cidade, como se fossem anjos da guarda para a população. Entretanto, este manual, essa aula, esse curso, esse módulo, essa apostila, visa auxiliar o cidadão nos cuidados enquanto o socorro médico ou especializado chega no local. Vale ressaltar que esse atendimento inicial é de fundamental importância, pois ele salva vidas. Vamos então ao conceito de primeiros socorros. São as primeiras providências tomadas no local do sinistro. É o atendimento inicial e temporário até a chegada de um socorro especializado. Quando a gente fala sobre primeiras providências, é o que eu acabei de dizer no slide anterior. Não está só relacionada a mexer na vítima, aos cuidados com a vítima. Primeiras providências, por exemplo, são também acionar o recurso de forma correta. São também sinalizar a via. Então, quando eu faço essas atitudes, quando eu tomo essas atitudes, quando eu faço essas ações, eu estou realizando primeiras providências. E por serem no local do sinistro, dentro do conceito, então, eu entendo que são primeiros socorros, certo? É o atendimento inicial e temporário. Então ele tem hora para começar, que é a hora que ocorreu o sinistro. E ele tem hora para terminar, que é a hora que chega o socorro especializado. No momento que chegou o socorro especializado, pessoal, aí eu já não estou realizando os primeiros socorros. Sua finalidade é manter as funções vitais da vítima e evitar o agravamento da situação, até que a assistência médica e especializada possa chegar ao local. Quando eu sinalizo, quando eu aciono de forma correta, eu estou evitando o agravamento da vítima. Eu estou evitando o agravamento da situação. Tudo bem? Esse atendimento pode proteger a pessoa contra maiores danos. Além da preocupação em realizar os procedimentos de segurança em casos de sinistros, há também a responsabilização para aqueles que agem de maneira omissa, que chamamos de omissão de socorro. Assim, o Código de Trânsito Brasileiro e o Código Penal trazem algumas penalizações àquelas pessoas que, de alguma maneira ou motivo, deixam de agir, colocando a vida das pessoas envolvidas em sinistro de trânsito em risco. Veremos quais são os casos, então, por isso que vamos estudar a questão da omissão de socorro. Vamos lá, então. Artigo 176 do CTB. Deixar o condutor envolvido em sinistro. São 5 incisos. E cada inciso desse, ele traz uma ideia, uma infração, vamos dizer assim, da não realização de alguma providência. E a partir daí a penalização. Inciso 1. De prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Inciso 2. De adotar providências, podendo fazê-lo no sentido de evitar perigo para o trânsito local. Inciso 3. De preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. Inciso 4. De adotar providências para remover o veículo do local quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito. E inciso 5. De identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. Rapidamente, vamos só fazer algumas observações. A primeira está até no corpo do artigo, que é o deixar o condutor envolvido em sinistro. Eu faço uma observação da palavra envolvido. Por quê? Porque aqui ele está sendo muito claro e direto no sentido de que a responsabilidade é do condutor envolvido no sinistro, de realizar essas atitudes que estão aqui nos incisos. Você vai ver que no artigo 177, que é o próximo, ele já não responsabiliza o condutor que não é envolvido em sinistro. É uma outra situação. Tudo bem? E aí, no inciso 1 e 2, tem um termo aqui interessante que ele fala assim, podendo fazê-lo. Porque podem ocorrer situações de que, por mais que eu me envolvi no sinistro, eu sou o condutor, eu não tenho condições de fazer,
de ligar, de sinalizar, de dar assistência à vítima. Porque eu também estou vitimado, eu também sou uma vítima, eu estou lá também desmaiado, ou eu tive uma fratura, ou estou com uma hemorragia, alguma situação, ou estou em choque. Então, alguma situação que me levou ao entendimento de que eu não tenho condições de realizar o primeiro socorro, certo? Muito bem, mas tudo isso será analisado no processo administrativo. E é interessante frisarmos aqui, prestar ou providenciar socorro à vítima. Então, isso são os procedimentos. Adotar providências podendo fazê-lo no sentido de evitar perigo. Isso aqui está bem claro que está ligado à sinalização. Porque quando eu sinalizo a via, eu estou tomando providências para evitar outros perigos ali no trânsito, né? Para evitar perigo no trânsito local. Então, quando eu sinalizo, eu estou evitando outros perigos no trânsito. O inciso 3 ele já vai trazer uma ideia diferente, que é na questão da preservação do local. Porque no momento, e falaremos isso daqui a pouco, no momento que eu me envolvi num sinistro e houve vítima, se houve vítima, no mínimo ocorreu lesão corporal. E a lesão corporal culposa, que é sem intenção, ela está prevista nos crimes de trânsito. Já falamos sobre isso na aula de legislação. Sendo crime de trânsito, o local do sinistro ele passa a ser a cena do crime. E a partir daí, em cena de crime não pode se mexer, porque tem que vir quem? A autoridade policial para fazer a perícia, porque houve um crime. Seguindo, de adotar providências para remover o veículo do local quando determinados por policial. No momento que chega o agente e ele dá a ordem de eu retirar o veículo do local porque está causando um congestionamento, foi dada essa ordem. A ordem dada é a ordem cumprida, porque o agente de fiscalização ele tem esse poder de emanar as ordens. A partir daí eu vou retirar o veículo, certo? Se eu não retirar o veículo por desobediência, eu estarei sendo enquadrado no inciso 4 do artigo 176. Além disso, de identificar-se ao policial e de lhe prestar informações. Muitas pessoas envolvidas no sinistro não fazem isso, fogem do local ou simplesmente não se identificam, falando assim, não, eu não vou me identificar, vou aguardar chegar meu advogado ou alguma coisa no sentido, né? E a partir daí também pode ser enquadrado no artigo 176. Já o artigo 177, a penalidade do 176 em uma infração gravíssima, multa vezes 5 e suspensão de direito de dirigir. Essa penalidade ela é aplicada no âmbito administrativo, porque é uma infração administrativa. Já falamos sobre isso também. Aí vamos para o 177, artigo 177 do CTB. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de sinistro de trânsito quando solicitado pela autoridade de seus agentes. Infração grave. Aqui já é outra situação. Aqui não está falando que é deixar o condutor envolvido no acidente. É qualquer condutor. E esse condutor, a situação que especifica esse artigo é que dele foi solicitado ajuda. E quem solicitou ajuda dele? A autoridade ou seus agentes. Então, nesse caso, imaginem lá, por exemplo, eu sou um condutor, e aí eu paro o meu veículo, e aí eu sou curioso, aí eu vou lá olhar, aí chega o agente e manda eu fazer alguma coisa, aí eu falo que eu não vou fazer, há o enquadramento então para esse desrespeito, tá? Eu não me envolvi no acidente, mas foi solicitado pelo agente que eu auxilie, então eu não posso negar. Tudo bem? Aí entramos, pessoal, no crime, e aí a coisa complica um pouquinho, porque já falamos, inclusive, que o crime ele vai correr na esfera jurídica paralelamente ao processo administrativo, né? A conduta é uma só, mas dessa conduta única gera o processo administrativo, que é da infração, né? Na verdade não é da infração, mas do crime cometido, né? Ou melhor, da infração, que é a infração que nós lemos, que está enquadrada no artigo 176, e no crime, que aí não vai correr na esfera administrativa, vai correr na esfera judicial.
E aí ele é enquadrado no crime de trânsito no artigo 304, que é o que nós vamos ler agora aqui. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. E aqui vem alguns detalhes importantes. O primeiro, também não está falando que é o condutor envolvido no sinistro. Está falando lá, deixar o condutor do veículo. Qual condutor do veículo envolvido no sinistro? Ele não fala, ele deixa aberto. Outra coisa que ele deixa aberto, né? Ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa. Qual é a justa causa? Também não sabemos. Quem vai definir que o condutor estava envolvido no sinistro? Quem vai definir se é justa causa ou não, se ele não atendeu por justa causa? É a autoridade judicial. Certo? É o juiz lá que eu vou comparecer no fórum. Tudo bem, pessoal? Então é por isso que ele é amplo, porque o crime ele vai ter um processo de inquérito que vai ser realizado pela autoridade policial, é apresentado para o Ministério Público e a partir daí se houver a denúncia ou pela vítima, um dos dois tem que denunciar, tem que ter o denunciante, abre-se então um processo na esfera jurídica. E aí eu serei chamado. E aí eu vou explicar as minhas causas lá do porquê eu não atendi. Né? Tá? Eu posso chegar lá e falar, eu não era envolvido no sinistro. Tá, mas quais são as razões que te levaram a acreditar que você não era envolvido no sinistro? Outra coisa, eu não fiz o atendimento porque eu falei lá uma desculpa. Tá, isso aí é justa causa? Quem vai determinar é a autoridade judicial. Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros. Então eu lá não dei assistência. Fui embora. Aí veio outro e fez o que eu deveria ter feito. Aí depois, quando nós nos apresentarmos lá na autoridade, eu vou lá e falo, mas o outro fez. Não é justificativa. Eu vou continuar respondendo. E por fim, ele fala assim, ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. E aí que, novamente, eu lembro da questão do sinistro com vítima. Se houve vítima, é porque teve o quê? Ferimentos leves. Está bem claro aqui, não é só com ferimento grave. Também com ferimento leve. Então, ferimento leve é crime. Uma vez crime de trânsito, o local tem que ser o quê? Guardado. Eu não posso mexer no local do acidente, do sinistro. Eu não posso chegar lá e movimentar a vítima no sentido de retirar do lugar ou retirar os veículos, tá? Isso não pode acontecer. Tudo bem? Mas aí o corpo de bombeiro chegou, porque eu acionei o corpo de bombeiros e eles foram e tiraram a vítima e levaram. Eles têm essa autorização para fazer isso. Eu vou permanecer no lugar, com as viaturas, os veículos no lugar, aguardando a perícia chegar. Tá? A pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Já falamos lá do crime mais grave, né, pessoal? Das agravantes. Não é verdade? Quando se trata de várias vítimas, quando ocorre faixa de pedestre, quando eu está relacionado ao meu trabalho, porque eu sou um motorista que transporta passageiros ou carga. Quando tem envolvimento de ingestão de bebida alcoólica, tudo isso é agravante. Quando não tem um curso especializado. E aí vem o artigo 301, que também é muito interessante, porque ele vai dizer, ele vai determinar o que nós falamos até agora. Porque ele fala assim, ao condutor de veículo nos casos de sinistros de trânsito de que resulte vítima, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança se prestar pronto e integral socorro àquela. E aí vem a lógica. Se houve sinistro com vítima, ferimentos leves ou graves,
É considerado lesão corporal, certo? Se houve lesão corporal, no caso culposa, porque não teve dolo, eu estou lá na cena do crime, vamos dizer assim, porque é considerado crime, chega a autoridade policial, o que deve acontecer comigo, conforme o Código de Processo Penal? Eu sou preso em flagrante. Eu deveria ser preso em flagrante, porque eu estou lá ainda e eu cometi o crime. Porém, devido ao 301, isso não acontece, porque ele fala que se eu prestei socorro, eu não serei preso em flagrante. Uma vez não sendo preso, eu não vou precisar pagar fiança. Então é por isso que nos sinistros que ocorrem com vítimas que são levadas pela ambulância para o hospital, os condutores que cometem não são presos, porque era para ser todo mundo preso. Depois que iria ver o que vai acontecer. Mas devido ao fato desse artigo 301, ele me libera dessa prisão em flagrante, porque eu prestei socorro. Agora, se você não prestar socorro e fugir, e a polícia, na sequência, descobrir onde você está e ir lá, vai acontecer o que com você? Vai ser preso. Nós sabemos disso. Tudo bem? Ok? Vamos lá, seguindo. Cada sinistro é diferente do outro. Por isso, só se pode saber a melhor forma de agir quando se conhece as características do sinistro. Tudo isso interfere na melhor forma do socorro. Cada sinistro tem a gente chama, e a gente vai chamar durante a nossa aula de zona quente. Cada sinistro tem uma zona quente diferente. São veículos diferentes, quantidade de pessoas diferentes, situações diferentes, tipos de batidas diferentes, atropelamento, colisão frontal, colisão lateral, colisão, atropelou um ciclista, atropelou um pedestre, foi um veículo de grande porte com um pequeno, foi um veículo automóvel com um ônibus, foi um ônibus com uma carreta. São N situações. Pode ser de dia, pode ser de noite, pode estar chovendo, pode ser numa zona urbana, pode ser numa zona rural, numa rodovia, numa estrada, numa avenida, numa rua bem movimentada, numa rua pouco movimento, num túnel, numa curva, numa declive, num aclive, numa ponte, num viaduto. São N situações e por isso que cada sinistro ele tem uma característica diferente da do outro. E eu entender essa dinâmica vai me facilitar e vai interferir de como eu vou agir na forma do socorro. Cenário do sinistro. O cenário do sinistro pode ser um incêndio, pode ser uma curva perigosa, vazamento de produtos perigosos, tóxicos e químicos, múltiplas vítimas, entre outros. É comum encontrar em locais de sinistro cenas de sofrimento, nervosismo, pânico, pessoas inconscientes e outras em situações que exijam providências imediatas. Nós trouxemos aqui imagens de 4 situações diferentes que vão requerer procedimentos diferentes, né? Então aqui em cima nós temos um veículo em chamas, incêndio. Aqui nós temos um veículo de vazamento de produtos perigosos. Aqui embaixo nós já temos um veículo que houve pedaços de peças, né, que interferem na via, podem causar novos sinistros. E aqui nós temos um sinistro que ocorreu numa curva com pouca visibilidade. Nós veremos que cada cena dessa é diferente da outra e exige-se procedimentos diferentes. Falaremos sobre isso. E é importante entendermos que nenhum sinistro será igual a outro. Sempre vai haver um tempo até a chegada do atendimento profissional. E nesses minutos muita coisa pode acontecer.
Neste tempo, as únicas pessoas presentes são as que foram envolvidas no sinistro e as que passam no local. O tempo é muito relativo nessas situações, porque para uma pessoa que está com um ferimento grave, uma hemorragia, uma fratura exposta, presa às ferragens, uma pessoa que está com uma queimadura ou está em estado de choque, o tempo é relativo. Às vezes, 8 minutos para que o socorro especializado chegue é rápido, mas para essas pessoas não é tão rápido assim. E nesse pouco tempo, eu que estarei socorrendo, que estarei providenciando os primeiros socorros, talvez seja a única pessoa preparada no sentido de manter a calma, passar uma informação coerente, acalmar a pessoa, acalmar a vítima, não dar informações que pode prejudicar a situação. Só estarei eu no local. Eu serei o responsável por essas atitudes. Então eu tenho que assumir essa responsabilidade e é por isso do curso para que nós entendamos e façamos da melhor maneira possível, da forma possível. O socorro à vítima, ele consiste em 5 situações, vamos dizer assim. Reconhecer que se trata de urgência, eu preciso ter esse entendimento, eu não posso ficar parado pensando muito no que eu tenho que fazer. Eu não posso descuidar da segurança pessoal e proteção do cenário. Então, para que eu adentre a esse cenário que nós chamamos de zona quente, essa zona quente tem que estar segura. Eu preciso cuidar, antes de cuidar da segurança da vítima, eu preciso cuidar da minha segurança. Da segurança das pessoas que poderão me ajudar ali, me auxiliar. Então, a sinalização ela tem que ser bem feita e por isso que ela é o primeiro procedimento. Eu tenho que acionar o socorro especializado e a assistência médica da forma mais rápido possível e informar de forma correta. Eu não posso dar endereço errado, quantidade de pessoas. Eu tenho que passar as informações de forma coerente, de forma precisa, atuar conforme o seu conhecimento. Eu preciso ter o conhecimento necessário para atuar, porém, eu não posso inventar. Se tem coisas que eu não sei, eu não faço. Eu não sou obrigado a saber de todos os procedimentos. Existem procedimentos que são complexos e que conforme a situação vai agravando, de repente eu não o saiba. Então aí eu não vou querer dar uma de super-herói para resolver situações que não me cabem. E por fim, assistir a vítima. Assistir a vítima não é ficar vendo a vítima, não. É dar assistência a ela, cuidar dela, pegar informações importantes. Falaremos de tudo isso na nossa aula de hoje, até que esse socorro especializado chegue. Quais são as finalidades dos primeiros socorros? Preservar a vida, amenizar o sofrimento da vítima, restringir os efeitos da lesão e, por fim, promover a recuperação da vítima. É lógico que você não vai promover a recuperação da vítima de imediato lá no atendimento, mas todos os itens acima, o 1, o 2, o 3, como consequência, eles direcionam a recuperação dessa vítima, porque o quanto menos agravar, melhor e mais rápida é a recuperação dela. Então, indiretamente, as minhas atitudes promovem essa recuperação. Nem todas as pessoas que socorrem são capacitadas, treinadas e atualizadas quanto ao conhecimento e às técnicas. As pessoas que socorrem ali de imediato, que nós chamamos, que realizam os primeiros socorros, né? Nós chamamos de pessoas que socorrem, né? Não são os especialistas. Elas não têm um conhecimento aprofundado, é um conhecimento básico. É o conhecimento que nós passaremos a vocês.
Mas é importante que sigam esses passos e que tenham atitude, que sejam proativas. Porque você fazendo o que nós ensinaremos aqui no nosso curso, de forma correta, de forma calma, de forma tranquila, por mais que a situação seja uma situação complexa, você está cumprindo com o seu papel. Tudo bem? E a partir daí, é importante nós termos alguns pré-requisitos para que nós possamos realizar os primeiros socorros, que são quais? Manter a calma, não agir por impulso. Eu não posso sair fazendo as coisas sem pensar, sem respirar. Muitas dessas atitudes que eu faço por impulso acabam complicando, acabam atrapalhando a situação. Evitar o pânico, ter autocontrole. Eu preciso controlar as minhas emoções. Eu preciso entender que naquele momento todo mundo pode ficar nervoso, pode entrar em pânico, menos eu. Espera-se do condutor, e eu já disse isso no início da nossa aula, uma conduta de responsabilidade, de serenidade, de calma. Eu sou a pessoa que precisa pensar para realizar as atitudes corretas e coerentes. Observar. Eu tenho que ter uma visão sistêmica do cenário. E o que é uma visão sistêmica? Eu não posso olhar o todo, eu tenho que olhar por partes. Então eu tenho que, dentro de um cenário total, eu tenho que ver por partes. Primeiro, onde estou. Depois, veículos envolvidos, quantidade de vítimas, características das vítimas, situações das vítimas. Essas informações são primordiais para passar para o socorro especializado. Então eu preciso observar se está tendo derramamento de produtos perigosos, se tem princípio de incêndio, se tem corrente elétrica envolvida, se o veículo pode tombar numa ribanceira, se as pessoas estão presas às ferragens, se a vítima A está com mais problema do que a vítima B. Tudo isso eu tenho que observar de forma rápida, para que a partir dessa leitura eu comece a tomar decisões. Mas não basta eu ler, não basta eu estar calmo, não basta eu ter autocontrole. Eu preciso saber o que fazer e o que não fazer. E é por isso que nós estamos aqui estudando esse assunto tão importante, para que você, a partir de agora, entenda, aprenda o que deve ser feito nas situações de sinistro. Obtendo esses 4 itens ao final, eu consigo tomar decisões e controlar a situação. Uma vez que as pessoas observarem esses 4 itens em mim, elas vão começar a me obedecer. Isso é normal. As pessoas, elas procuram alguém para serem lideradas. As pessoas procuram alguém para liderar. E a partir daí que eu estou liderando e eu tenho conhecimento, o que eu falo é com serenidade, com calma, eu distribuo funções se forem necessárias, eu começo a controlar a situação. Certo? Então esses 5 itens são pré-requisitos importantíssimos para quem realiza os primeiros socorros. Providências no local do sinistro. Antes de qualquer atitude, eu devo realizar as seguintes perguntas. Quais são elas? Eu estou seguro? Os passageiros do meu veículo estão seguros? As vítimas estão seguras? Outras pessoas podem se ferir? O sinistro pode tomar maiores proporções? Se eu observar bem essas 5 perguntas, a resposta para elas é sinalizar corretamente a via. Uma vez a via bem sinalizada, uma vez a via sinalizada corretamente, eu respondo todas essas perguntas. E a partir daí eu posso seguir. Eu estou seguro? Sim, estou.
Os passageiros do meu veículo estão seguros? Sim, estão seguros. As vítimas estão seguras? Estão seguras, no sentido de que não vai ocorrer outro sinistro. Outras pessoas podem se ferir? Não, porque está bem sinalizada a via. O sinistro pode tomar maiores proporções? Também não. Então, ok. Então aí eu vou para a zona quente. Olha a importância da sinalização. Muitas pessoas falam que a gente primeiro aciona para depois sinalizar. Não. Repito, não. E por quê, professor? Porque para eu acionar o recurso, para eu acionar o médico, o socorro especializado, eu preciso ter informações. Para eu ter essas informações, eu preciso estar dentro da zona quente. E eu só posso entrar na zona quente quando ela estiver seguro. Enquanto essa zona quente não estiver segura, eu não posso adentrar. Porque senão vem um outro veículo e complica a situação. Eu tenho... E a primeira pergunta, eu estou seguro? Eu tenho que cuidar da minha segurança. A partir daí, eu realizo 3 ações. Primeiro, a segurança com base na análise de riscos e perigos. Falaremos daqui a pouco sobre isso. Depois, acionamento dos recursos. E, por fim, verificação das condições gerais das vítimas. Nós falaremos cada uma delas, começando pela segurança e pela análise de riscos e perigos. Na segurança e análise de riscos e perigos, devemos realizar as seguintes atitudes. Verificação dos riscos iminentes. A primeira coisa que eu tenho que observar, porque conforme o risco iminente, eu vou tomar procedimentos direcionados para uma coisa ou procedimentos direcionados para outra coisa. Até, por exemplo, o item 2, que é o estacionamento adequado do seu veículo. Então imagine, por exemplo, você vem num veículo de transporte coletivo de passageiros e você se depara com um acidente. Você é obrigado a parar. E aí você vê o sinistro. Aí você vê o sinistro. Você vai observar os riscos iminentes. A partir dos riscos iminentes, você estaciona o seu veículo antes ou depois do sinistro. Lembrando que você tem que tomar uma atitude. Você não pode passar pelo sinistro. Você foi o primeiro a observar. O seu veículo está cheio de passageiro. Você tem que tomar cuidado, porque você não pode parar esses passageiros e descer todo mundo, e vai virar uma baderna na via. Perde-se o controle. Imagine que você está aí no micro-ônibus com 18 pessoas. E aí esses 18 passageiros descem, né? Então perde-se o controle. Então solicita para que eles fiquem dentro do veículo. Desça você. De repente peça ajuda de 1 ou 2. Peça para um outro terceiro, um outro ficar lá dentro cuidando, sendo responsável pelos demais passageiros. Estacione seu veículo no lugar adequado, conforme a verificação dos riscos, antes ou depois do sinistro, para que comece a tomar os procedimentos. Tudo isso, pessoal, é uma leitura rápida, é uma leitura responsável do processo. Sinalização do local e do tráfego. Uma vez observado e eu podendo agir, aí sim eu vou lá e sinalizo o local. Posso pegar 2 pessoas e colocarem para sinalizar o tráfego. Viro para uma e falo, olha, você vai lá longe e fica sinalizando com uma camiseta lá, com um pedaço de galho balançando, já informando que tem um sinistro aqui. Você vai lá para o outro lado, direciona as pessoas. E por fim, segurança pessoal do local, das vítimas, dos circundantes populares. Então, o 4, na verdade, ele é um somatório dos outros 3 anteriores. Porque todos os procedimentos aqui acima
são direcionados para a segurança pessoal, que é a minha, para a segurança do local, que é a zona quente, para a segurança das vítimas, que são as que estão ali na via, né, sem condições, e por fim para os populares que de repente possam vir chegando ou passando pelo local, né, os circundantes, outros veículos ali no tráfego. Tá? Então, essa análise de riscos e perigos, ela é primordial. Agora observemos uma outra situação, de um veículo que tem produtos perigosos. E aí eu observei o vazamento. Eu posso me aproximar, eu posso ir na zona quente, eu posso passar para o outro lado? Não. Então, no momento que eu observei o sinistro, eu já freio meu veículo. Se for necessário, eu dou meia volta. E nós falaremos tudo sobre isso aqui na aula. Mas eu não atravesso para o outro lado com o meu veículo. Em casos de derramamento de produtos perigosos, em caso de derramamento de combustível, de óleo, vazamento, de um veículo que pode explodir, que pode se incendiar, ou o veículo bateu num poste e aí tá a energia lá com faísca. São situações que eu não atravesso com o meu veículo, eu paro antes, certo? Muito bem, finalizamos por aqui a nossa aula 10A. Falamos então sobre o início dos primeiros socorros, os principais conceitos e também a questão da omissão. A partir da próxima aula, a gente retoma falando sobre a sinalização da via, acionamento de recursos e os cuidados com a vítima. Até a próxima aula.